Olá, sou Angélica, pedagoga e professora dos anos iniciais do ensino fundamental. O tema da nossa terceira videoaula é Formação do Leitor Literário. Eu trouxe a ilustração da minha amiga Valentina. Seguem algumas dicas para melhor aproveitamento desta aula. Tenha bastante atenção, faça seus registros por meio de fotos ou anotações. Para isso, tenha papel e caneta por perto e, se possível, um celular para fotografar as telas que achar necessário. Consulte os sites sugeridos e esteja atento e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. E como o tema dessa terceira videoaula é formação do leitor literário, eu convido você a fazer essa reflexão. Por que ensinar e aprender a literatura? Literatura é um direito de todos. Este trabalho possibilita o desenvolvimento do senso estético. É uma forma de acesso às dimensões lúdicas do imaginário e do encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. A literatura, ela é um direito de aprendizagem e, como direito, a escola tem que garanti-lo a todos os estudantes. E na medida em que você toma gosto pela literatura, você vai desenvolvendo todos os seus aspectos, né? Todas as suas dimensões, são elas estética, artística, simbólica e ética. Esta videoaula, ela está estruturada em 4 partes. São elas: oralidade. Você irá fazer a leitura de um poema hoje, irá refletir sobre esse texto, trazendo para a sua realidade, né, para a realidade do seu dia a dia, o que tem nesse poema. Então, você vai fazer uma contextualização desse poema na sua vida cotidiana. Irá fazer também a análise linguística, hoje, especificamente, voltada para a estrutura do poema. Vamos lá? São vários os campos de atuação previstos para o trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. São eles: vida cotidiana, artístico-literário, vida pública, práticas de estudo e pesquisas. O campo de atuação, ele é um eixo do currículo referência que organiza as práticas de linguagem, que são a oralidade, a leitura, a escrita e a análise linguística. Cada campo de atuação, ele comporta alguns tipos específicos de gênero textual. No caso da nossa videoaula de hoje, que é formação do leitor literário, pertence ao campo de atuação artístico-literário. Mas eu quero dar alguns exemplos dos gêneros textuais dos demais campos de atuação. Vida cotidiana, por exemplo, são os textos que a gente encontra mais no dia a dia. Carta, receita, quando você vai fazer algum jogo, tem as regras, lista de supermercado, são os gêneros que estão dentro desse campo de atuação. Na vida pública, os gêneros textuais estão voltados para a vida política e social. Por exemplo, os estatutos da criança e do adolescente, estatuto do idoso. Também temos o manual de instrução, que, por exemplo, quando seu pai compra algum eletrodoméstico, neste manual vem como utilizar, os cuidados que tem que ter, como que tem que fazer a limpeza desse utensílio, né? E aí vai. Práticas de estudos e pesquisas. Aqui estão os verbetes que nós estudamos na aula passada. Eu quero falar para você o que é o campo artístico-literário.
Campo de atuação que prevê participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos que favorecem experiências estéticas. O que seriam essas experiências estéticas? O conceito de estética é uma especialidade da filosofia que investiga a essência da beleza e as bases da arte, portanto, refere-se ao belo. A beleza de um texto, ela não está só numa grafia correta, num texto com boa coesão, mas ele também está naquilo que ela produz, em relação ao sentimento. Poesia é isso. Alguns gêneros desse campo artístico-literário são lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charges e cartoons, dentre outros. Escolhi trabalhar nesta videoaula com o gênero textual poema. E o que é um poema? Um poema é uma composição literária que está enquadrada no campo da poesia. O texto pode ser desenvolvido em verso ou prosa. Neste último caso, falamos de prosa poética. Verso, gente, é cada uma das linhas do poema. Apresenta um efeito sonoro. No nosso caso hoje, a rima. Prosa é o texto escrito em parágrafos. E nos tempos antigos, todas as composições literárias eram conhecidas como poema, porque a palavra deriva do verbo grego poesim. Tá aqui a etimologia das palavras poema, poesia e poeta. Eu fiz uma consulta aqui, se você quiser anotar esse endereço ou fotografar para fazer posteriormente, tá? Origem de poesia e poema. Ambas as palavras vêm do grego poem, que significa fazer, criar, compor. E, naturalmente, poeta também deriva daí. Vou ler o poeminha do Contra, do autor e poeta Mário Quintana, que você conheceu na aula passada. Veja a foto para você relembrar. A leitura estimula a fruição, o prazer, significa o mundo e a relação com as pessoas. A fruição, ela está ligada a esse prazer com a leitura, ao desfrute, a esse deleite. E nesta aula eu quero te convidar para deleitar com esse texto que nós iremos ler. Mas a título de curiosidade, eu trouxe para você algumas informações sobre esse autor Mário Quintana. Ele faleceu aos 88 anos de idade. Ele foi saudado na Academia Brasileira de Letras, onde recebeu o Prêmio Machado de Assis. Recebeu também o Prêmio Jabuti. É um famoso prêmio da literatura brasileira. Esse cara é mesmo uma fera. Conecte-se no poema, deixe-se levar por sua sonoridade, pelo ritmo e pela entonação. Entregue-se sem pressa às suas estrofes, dê sentido e significado à sua experiência poética. Convido você agora para ouvir e sentir um poema. Poeminha do Contra, autor Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Você trabalhará o texto em 3 partes: oralidade, leitura e reflexão. A leitura e a oralidade, elas estão juntas. Eu falo para você, leia o texto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para você sentir e significar esse poema. Lembrando-se sempre que a pontuação e a entonação fazem toda a diferença. Você irá refletir e contextualizar
cada frase deste poema com a atual situação de pandemia que estamos vivendo. E a leitura deste poema, gente, ela é assim. Ela, de acordo com o contexto que a gente vive, ela tem um sentido. Então, eu posso ler este poema hoje e ter um significado. Leio amanhã, um significado mais ou menos próximo. E posso ler daqui a 10 anos e ele vai ter outro significado de acordo com o momento em que eu estarei vivendo. Ou seja, o espaço e o tempo dessa leitura pode adquirir um significado diferente de acordo com o momento que você está vivendo, né? Para poder internalizar isso aí. Eu queria falar com vocês sobre significado. Você lembra que na aula passada eu trabalhei o verbete? Pois então, eu pesquisei no dicionário digital o significado de verbete e encontrei o seguinte: atravancar, o verbete atravancar, né? Obstruir com travancas, embaraçar, estorvar, atravancar um corredor, sobrecarregar, atravanca a memória com insignificâncias. Eu queria saber de você se você sabe o significado de atravancar, não só aqui nesse sentido do verbete, mas no sentido do texto. Vamos fazer uma reflexão. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho. Quem são todos estes que estão atravancando o meu caminho? Quem está te impedindo de sair da sua casa, te mantendo aí no distanciamento social? Seria o coronavírus? Seria. Mas será que ele vai ficar assim perto de nós, nas nossas vidas, para sempre? É claro que não. Portanto, eles passarão, eu passarinho. E o autor Mário Quintana, como bom poeta que é, e os poetas fazem essa brincadeira com as palavras muito bem, ele brinca aqui e fala, eles passarão, eu passarinho. Ele está querendo dizer aqui para a gente o quê? Que quando esse vírus passar, quando ele for embora, eu estarei livre, assim como um passarinho. Nesta tela, você vê a figura de uma engrenagem. E ela nos dá a ideia de movimento. Veja que para o movimento perfeito dessa engrenagem, as pecinhas precisam fazer um movimento contínuo. Olha só, eu preciso da rima, eu preciso da pontuação, da entonação e da expressividade. Todas essas pecinhas num único movimento. Mais um verbete aí, rima. Eu pesquisei num dicionário digital e encontrei o seguinte significado para rima. Rima, processo de repetição dos sons no final de 2 ou mais versos. Repetição de sons idênticos, iguais ou parecidos, em uma ou várias sílabas, nos finais de 2 ou mais palavras. Aqui você irá fazer um trabalho especificamente com rima. Vamos ler de novo o texto, eu daqui, você daí, para a gente entender essa rima. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Estão, rima com passarão. Caminho, rima com passarinho. Quais outras palavras você conhece que rima com estão? Coração, mão. Quais outras palavras rimam com caminho, passarinho? Ninho, queridinho. Então, agora é com você. Treine e busque outras palavras que rimam. Chegou sua hora. Você está aí na sua casa, em distanciamento social. Então, este é o momento para você fazer essa análise das rimas. Procure conhecer outros poemas, leia observando o ritmo, a entonação
e a rima. Declame para a sua família. É importante que você pesquise outros poemas, conheça outros autores, para você ampliar o seu repertório e o seu conhecimento. Leia esse poema que você pesquisou para o pessoal aí da sua casa. E o poema da aula de hoje, ele foi bem curtinho, mas se você escolher um poema mais longo, você pode escolher apenas uma estrofe para você declamar para a sua família. E vai aqui uma sugestão. Escolha o poema, escreva o poema que você escolher no seu caderno e quando tudo isso passar, e vai passar, você vai retornar para as suas aulas presenciais. Então, você vai compartilhar com seus amigos este poema e eles também farão a mesma coisa com você. E vocês terão uma gama enorme de vários poemas e vários autores. Ou se você preferir e se sentir à vontade, você pode criar o seu próprio poema. Você já é capaz e isso é bem legal. Vamos retomar? Aliás, antes de retomar, eu queria ver com você. Você já lavou sua mão hoje? Está tomando todos os cuidados para se prevenir contra o coronavírus? Espero que sim. Eu estou. Na videoaula de hoje, você teve a oportunidade de trabalhar a oralidade. Você fez a leitura e declamou o poeminha do Contra de Mário Quintana. Lembrou desse mesmo autor e poeta da nossa aula passada, conheceu inclusive algumas curiosidades a respeito dele, refletiu e ressignificou o poema de acordo com a realidade atual de pandemia que estamos vivendo. O mundo inteiro está vivendo isso. Então, eu penso que se cada um, de onde ele estiver, ele fizer essa contextualização, vai ter um significado diferente. E a poesia é isso, é o sentir, é o que cada um sente em relação àquilo que lê. Você analisou o significado de outras palavras, que foram o atravancar e a rima. E para terminar, você analisou algumas rimas aqui apresentadas. Fez algumas suposições, pensou em outras rimas, não é mesmo? E eu queria mais uma vez pontuar aqui a importância, pontuar é ótimo, pontuar a pontuação. Eu queria aqui deixar bem marcado a importância dessa leitura respeitando a pontuação, a entonação. Ela faz toda a diferença para a compreensão do sentido do poema, tornando você, assim, um ótimo leitor literário. E a leitura não é só na escola, é para a vida. Obrigada e até a próxima aula.